Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. E agora sim, a produção largou na tela aí a provável escalação. Então vamos lá. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Pulgar, Alan, Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Esse é o provável time, né, que pode enfrentar o Curitiba amanhã. E agora, Nasa, quero te ouvir aí sobre essa provável escalação. A gente já vai vendo ali, ó, o Gabigol já jogando de ponta direita, né? O Bruno Henrique espetado lá na frente. Tem essa dúvida na lateral também. Gerson mais adiantado lá pelo lado esquerdo. Eu particularmente não gosto do Gerson caindo na esquerda, que ele não é a dele e, paralelo a isso, ele atrapalha o Ayrton Lucas. Não colocaria o Davi Luiz, para começo de conversa. Numa lateral, Ayrton Lucas, na outra, o Wesley. Ok. Ali no meio, eu acho que pode ser o Pulgar e o Alan. Né? O Thiago Maia pode entrar no segundo tempo, dependendo do panorama, né? Mas eu acho que essa dupla aí no meio é tranquilo. Agora, em relação à galera da frente, eu acho que do lado esquerdo a gente pode botar o Bruno Henrique, o Gerson tira dali, joga ele mais centralizado, e na esquerda o Arrascaeta, né? Ou ele flutuando um pouco mais ali pela direita, porque quando ele está ali pela direita, ele consegue fazer o trabalho com o Gabigol. O Gabigol vem ali, sai um pouquinho, o Wesley avança, né? E pode fazer flutuar ali do lado direito, abrindo espaço aí. Ele flutua do lado direito, o Bruno Henrique entra e aí deixa o corredor para o Ayrton Lucas. Então, eu não jogaria... Aí, nesse time, eu não jogaria de novo, vou falar de novo, igual o dia do Olímpia. Eu não jogaria com o Felipe Luiz e não jogaria com o Gerson. Para mim, começaria o Everton Ribeiro, aqui no lado direito, e o Ayrton Lucas pela lateral esquerda. Bom, vamos lá. Meu time ali, Olha, caramba. Eu iria ali com... Eu iria com o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Eu vou dar aqui minha escalação. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Botaria Pulgar, Thiago Maia. Thiago Maia não, Vitor Hugo. Pulgar e Vitor Hugo. No lado esquerdo ali, eu colocaria o Bruno Henrique. O Arrasca no meio. Eu não sei se eu começaria com o Luiz Araújo. Ou botaria ele no segundo tempo. Eu começaria com o Everton Ribeiro na direita e ele entrando no segundo. Pode ser. Então, Everton Ribeiro na direita e o Gabi fechando lá o ataque. Esse seria meu time. Sem inventar, explorando o que tem melhor dos jogadores, suas características, onde joga melhor. E não inventaria tanto, né? E só para responder também a pergunta que eu fiz a você sobre a vitória, né? Até para poder falar, trazendo aqui uns dados, né? De que o Flamengo tem aí uma missão histórica, vamos dizer assim, no Couto Pereira, né? O Flamengo tem um retrospecto, né, muito ruim, mas a gente vai trazer aqui, ó, o Flamengo já jogou, né, no Couto Pereira em 41 oportunidades, né? Enfrentou times como Curitiba, Atlético Paranaense, Paraná. Olha isso aqui. O combinado Britânia, Palestra, Itália. Por isso que não tem Mundial, pô. Nunca fez combinado com o Mundial. Vou fazer com a Britânia, com a concorrente. Vai arrumar um Mundial. Então, nesses jogos aí, enfrentando essas equipes, o Flamengo venceu 14 vezes, foi derrotado em 21 e empatou outras 6. Né? O aproveitamento do Flamengo
lá, né, jogando no estádio, né, no Couto Pereira, é de 39%, né, um aproveitamento bem baixo. Então, pegando aqui o retrospecto total do Flamengo, 41 jogos, 14 vitórias, 21 derrotas, 6 empates, 44 gols marcados, 66 gols sofridos e 39% de aproveitamento, né? E lógico, isso aí, o legal seria fazer o recorte dos últimos anos, né? Mas antigamente jogar no Sul era uma coisa absurdamente problemática, independente do adversário. E nos últimos anos o Flamengo minimizou isso, cara. Nos últimos anos, assim, não coloco nem só com a chegada de 2019, não. Quem não lembra do parado na esquina, a maldição acabou quando vencemos o Atlético Paranaense lá 1-0, parado na esquina, Ronaldinho Gaúcho e Negueba. Lembra disso, Nazário? O Flamengo não vencia lá, no caso, não no Couto Pereira, né, mas no Sul, desde a época que o Luxemburgo ainda jogava no Flamengo, anos 70, e a partir dali as coisas mudaram, né? Então, eu tenho fé que amanhã vai ser diferente. Bom, histórico de confrontos aqui são 64 jogos ao longo da história entre Flamengo e Curitiba. 20 vitórias do Curitiba, 33 do Flamengo, 11 empates, 74 gols marcados pelo time do Paraná e 98 do Flamengo. Último jogo 3-0 para o Flamengo no Brasileirão, né? Ainda no primeiro turno, né? Vitória do Fla jogando em casa, né? Então o retrospecto aí é bem favorável. Então vão comentando aí como é que vocês entrariam. Alisson Silva colocou meu time: Matheus Cunha, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Wesley, Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. O Brian Sabas Felipe falou: eu só trocaria o Gabi pelo Pedro. Mas aí no caso, trocaria o Gabi pelo Pedro com o time que eu montei, né? Porque se for nesse aí pra botar o Pedro pra jogar pela direita, não dá, né, Brian? Porque aí complica muito. Que tem uma coisa também, né, Nazari? A gente fala muito assim dessa questão do Pedro, né? E também a gente discutiu aqui, debateu sobre essa mobilidade que o Gabigol tem hoje, tá jogando mais fora da área. Mas ele tem esse entrosamento com o Bruno Henrique, que também faz a diferença. Mas assim, eu vejo que isso em 2019 eram em momentos chaves, né? Não era uma coisa, você vai jogar assim, pro Bruno Henrique entrar ali fazendo facão, você cruza ali na cabeça dele. Tinha essa jogada também, tinha esse entrosamento, mas isso não obrigava o Gabigol a ficar fora da área. Não sei se você tem essa impressão. Com o Pedro, jogando com o Pedro, lógico, a gente tem um atacante de área, mas perde também esse poderio da dupla, né? Gabigol e Bruno Henrique. Porque com o Bruno Henrique existia uma sintonia que era programada, né? Eles faziam assim, ó. Quando um entrava, um saía. Quando um entrava, não saía. Não ficava um fixo dentro e um fixo fora, né? Então, às vezes, quando o Gabigol ia saindo, caindo pela direita, o Bruno Henrique fazia o papel de um falso 9. Quantos gols a gente viu o Gabigol dar assistência para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique dar assistência para o Gabigol? Então, assim, é uma questão me fugiu a palavra agora, mas aquela jogadinha que está sincronizada. É a sincronia que existe entre o Bruno Henrique e o Gabigol, né? E que os dois têm essa mobilidade. O Bruno Henrique joga tanto por fora quanto por dentro. O Pedro, ele já tem essa dificuldade em relação à mobilidade. O Pedro é aquele cara que tem um domínio de bola fantástico, ele faz gol de canela, com o pé direito, com o pé esquerdo, de cabeça, de peixinho, de carrinho, de bicicleta. Ele tem muito recurso. Mas a mobilidade dele, e isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim, muito pelo contrário, ele é um baita jogador, mas em termos de mobilidade, ele não tem nem igual o Bruno Henrique, nem igual o Gabigol. Então, essa é a diferença para mim. Isso aí, ó. E o Yuri River, que é sincronicidade. Rapaz, é isso aí. Os dois têm uma sincronicidade. O Brian falando aqui, né, que no caso seria o meu time ali, que eu coloquei com o Pedro. Né? Alisson Silva falando Pedro na posição oficial dele de centroavante. Elfio Lorena, falta o Pedro, que é o Pedro. Falando também do entrosamento dos dois.
O Franklin Cabral, eu escalaria o Pedro de centroavante, Bruno Henrique no lugar do Gerson, Ayrton Lucas e Luiz Araújo, eles também merecendo mais oportunidade. Yuri Reis, ademais eu entraria com Ayrton e Everton Ribeiro no lugar do Gerson. Laércio Pereira, boa noite, você tá louco, Everton Ribeiro tá mortinho. Cara, eu fico assim com esses comentários, eu falo assim, o Gabigol tá mal, Everton Ribeiro. Gente, tá todo mundo mal. Lógico que se for comparar, tem uns melhores, né? Por exemplo, o Gerson jogou, lutou bastante no último jogo, coisa que ele não tava fazendo, né? Você tem o Luiz Araújo aí, com mais vontade, precisa de mais tempo pra jogar e tal, mas assim, cara, porra, Everton Ribeiro, quem tá bem, pô? De chegar e falar assim, porra, Fabrício Bruno tá mal, o Pulgar não porque tá, o Alan, mas não é só o cara, entendeu? Então assim, em termos de qualidade, você vai falar assim, quem no time também tá jogando, sei lá, melhor que o Arrascaeta. O Arrascaeta também não tá bem. Você vai falar assim, não, vou tirar o Arrascaeta tá mortinho. O Arrascaeta tá mortinho, pô, mas caramba, eu não vou colocar ele no Vai time botar titular. quem? Entendeu? Então assim, Yuri Reis, eu quero saber por que a insistência de ter o Gerson no time titular. Vou te responder, você viu a cara do Varela? Porra, tá maluco, né? Aí melhor eu colocar ele. Não, mas falando sério, não dá pra entender, né? Não dá pra entender. E essa forçação também de colocar o Gerson ali pra jogar. Assim, o Gerson joga do lado esquerdo. O Gerson não é mais Coringa. Por que o Gerson ganhou o apelido de Coringa? A gente tem que lembrar. Porque o Gerson jogava ocupando qualquer espaço do meio de campo. Até mesmo na parte ofensiva. Jogando, na estreia dele contra o Botafogo, eu estava no Maracanã, ele atuou praticamente jogando na mesma faixa de campo do Everton Ribeiro. Inclusive o gol tá aí por ali. O golaço que ele fez foi para direita, que ele cortou para dentro e bateu de canhota. Isso aí. Ainda teve uma bola que ele botou na trave também, um travessão também, um puta de um chute também, da mesma forma. E aí o cara insiste no Gerson, mas ele insiste no Gerson onde ele não está bem, onde não tá conseguindo jogar. Ele não tenta falar assim, porra, vou colocar o Gerson aqui pela direita, ali, pra tentar. E é um negócio impressionante. Porque o Gerson sem a bola, eu não vou nem dizer que foi o caso do último jogo. Acho que o último jogo ele correu, lutou muito. Assim como outros jogadores. Mas, porra, não dá, mano. Não dá. E ele tem essa insistência que não dá pra entender, cara. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!